Como é bom recebermos todo este amparo e como é bom estarmos aqui juntos nesta manhã para compartilhar esses momentos. Então, com muito amor, com muito carinho, nós vamos envolvendo o palestrante dessa manhã, o Maurício Bueno, educador da FESP, um trabalhador incansável, muito dedicado, que se aprofunda nos estudos e vai compartilhar conosco a sua pesquisa para nos instruir nesta manhã e, com certeza, fazer com que tenhamos novos entendimentos a respeito desta doutrina que tanto nos consola, a doutrina espírita. Então, vamos receber com muito carinho Maurício Bueno. Bom dia a todos, que a doce paz do nosso Divino Mestre Jesus esteja aqui agora e sempre. Como o nosso querido Rodrigo falou, hoje nós vamos falar a respeito do assunto pureza doutrinária. Não poderia começar, todos nós estamos aqui frequentando a federação, sejam em palestras públicas, sejam nas escolas, sejam nos trabalhos sociais, sejam nas assistências espirituais, todos nós, quando procuramos a federação, quando procuramos o espiritismo, quando procuramos o kardecismo, nós temos um ponto inicial, e esse ponto inicial é o nosso querido irmão Allan Kardec, aquele professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, um francês de 2 séculos atrás, que convidado por um amigo foi ver o fenômeno das mesas girantes. Dali tudo começaria no momento em que ele, colocando ao espírito, a entidade que estava ali trabalhando, organizando aquele fenômeno, aquela entidade se vira para ele e diz que já havia muito tempo que ele esperava aquele encontro com um sacerdote druida que era o Allan Kardec. Ele colocava para a entidade que ele era o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, um francês, e ele não conhecia o Allan Kardec. Mas a entidade, o espírito de Zéfiro, colocava ele que eles foram grandes amigos, druidas, sacerdotes. E ali Kardec faz uma pergunta nessa pergunta é porque o motivo de todos nós estarmos aqui hoje. Ele perguntava ao espírito de Zéfiro, mas afinal, eu posso fazer perguntas inteligentes para ter respostas inteligentes? E o Zéfiro respondeu, claro, e é por isso que eu estou aqui com você, Allan Kardec, para a gente conversar a respeito. Dali, ele dava a chave para Allan Kardec e ele, por intermédio de perguntas e de respostas, fez o primeiro livro filosófico espírita, que era o Livro dos Espíritos. Dali ele deu continuidade, fez toda a codificação espírita e dali nós estamos aqui hoje reunidos justamente para falar a respeito da pureza doutrinária que Kardec trouxe para nós. Mas afinal, o que é pureza doutrinária? Existem vários entendimentos de pureza, não só dentro do Espiritismo, os nossos irmãos do cristianismo, os nossos irmãos do judaísmo têm lá a sua pureza, as suas colocações, especificações, relações com seus credos religiosos. Hoje nós vamos falar a respeito da pureza doutrinária de Allan Kardec. E cabe a nós sempre visar pela fidelidade, pelos princípios básicos da doutrina. A todos os dias, principalmente com essa ascensão, crescimento das redes sociais, da internet, vão sempre aparecendo novidades, vão sempre aparecendo colocações, vão sempre aparecendo questionamentos a respeito do espiritismo, do kardecismo. Mas nós estamos sempre trabalhando esta pureza, estamos sempre agindo em cima de investigação e principalmente dos princípios que Kardec trouxe para nós. É disso que nós vamos falar hoje.
ao invés de nós ficarmos imaginando certas situações, né? Mas nós temos que sempre não nos esquecer do princípio das coisas e principalmente o princípio da nossa querida doutrina espírita, né? Então isso, como eu estava colocando, exemplifica justamente as bases do espiritismo. Espiritismo é ciência, filosofia e religião. Quando Kardec fazia as perguntas para Zéfiro, quando Kardec começou a receber uma série de entidades, no total, por exemplo, no Evangelho, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, quando nós folheamos ali, a gente vai vendo inúmeras entidades que vieram conversar e falar a respeito do Evangelho, falar a respeito do nosso significado aqui na Terra. 33 personalidades, por exemplo, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, vieram ajudar a Kardec. Pessoas que nós conhecemos no nosso dia a dia, como, por exemplo, Hahnemann, o pai da homeopatia, Erasto, o bispo de Argel, enfim, quantos e quantos vieram, alguns apóstolos de Jesus, vieram justamente para nos ajudar, para a gente ter aquela pureza, para nós darmos sentido à nossa vida. Então, temos muito que agradecer, mas principalmente temos muito que estudar o que esta criatura, este tal sacerdote, druida, professor, o Allan Kardec, nos trouxe no seu trabalho da codificação. Então ele vem e a nossa obrigação como principiante espírita, e vocês podem achar elucidações a respeito desse principiante espírita, justamente no livro que o nosso irmão colocou aqui, o que é o Espiritismo, né? Ali tem muitas informações pertinentes que vão nos ajudar a ser um principiante espírita, mas principalmente darmos continuidade àquilo que nós lemos e que nós acreditamos dentro da codificação. Mas como é que nós vamos fazer a coerência desses fundamentos, né? Kardec sempre trabalhou em cima de pontos fortes que davam norte à nossa codificação. Pontos esses que eram aqueles ali, ó, a existência de Deus, a imortalidade da alma, a reencarnação, a comunicação com os espíritos e principalmente a evolução espiritual. Já se imaginaram em quantas vidas nós já tivemos para nós chegarmos aqui? Hoje nós levantamos no nosso lar, arrumamos a nossa alimentação, saímos de lá, alguns vieram a pé, outros vieram de carro, outros vieram de metrô, nós tomamos uma condução, nós chegamos aqui, nos sentamos, tudo isso está ligado com a evolução do espírito. O espírito ele evoluiu de uma certa maneira que a sua evolução espiritual, a sua moral, ela começa a trabalhar também a intelectualidade. Então, resultado, a nossa codificação, ela tenta abraçar de uma certa maneira tudo aquilo que nós criamos nessa novela, nesse livro chamado humanidade, chamado civilização, que nós fazemos parte desde que o mundo é mundo, desde que ele foi criado. Quantos de nós aqui não criamos, não fizemos parte de alguma descoberta feita no passado que hoje nos ajuda? Então, a coerência dos fundamentos vem nos ensinar isso, principalmente a nos respeitarmos, mas principalmente mais ainda, a respeitarmos a nossa primeira casa, que é o planeta Terra. A gente respeitando a primeira casa, a gente respeitando o corpo que foi nos emprestado, respeitando as oportunidades que nós tivemos como a reencarnação, respeitando a comunicação com os espíritos, porque nós ficamos 24 horas por dia nos comunicando com os espíritos.
Todos nós aqui, se nós lermos a codificação, nós vamos achar lá a nossa companhia que vem desde o plano espiritual, quando nós colocamos o nosso pé aqui na Terra, que é o nosso mentor. Todos nós temos aqui um mentor espiritual, um responsável, que fica conosco 24 horas por dia. Quando estamos acordados, quando estamos tendo as nossas atividades dominicais ou as atividades da semana, mas também quando nós adormecemos, emancipamos a nossa alma e pela necessidade voltamos ao plano espiritual, ou então vamos fazer um trabalho voluntário ou coisa do gênero. Mas quando estamos fora do corpo, o nosso mentor ainda nos acompanha, nos auxilia, conversa conosco, nos ajuda para que nós possamos chegar sempre na nossa evolução. Então, resultado, essa coerência, essa responsabilidade que nós temos é que nos ajuda a crescer, é que nos ajuda a evoluir e ter uma vontade incrível da gente ter um outro dia, um outro amanhã. Algumas pessoas dizem, nossa, mas amanhã é segunda-feira. Mas que bom é a segunda-feira. É uma semana que começa, são novos planos, novos projetos. Nós vamos crescer, nós vamos ajudar, nós vamos ser ajudados. A humildade também faz uma diferença incrível na nossa vida. Tudo isso nós vamos achar dentro da codificação e tudo isso também faz parte da coerência desses fundamentos. Aí nós vamos aprendendo, como eu estava colocando aqui, que a nossa codificação, a nossa pureza doutrinária, ela está alinhada lá com ciência, filosofia e religião. Ela busca fazer um equilíbrio, busca nos trazer, né, uma forma equilibrada de trabalharmos, né? Daqui a pouco nós vamos colocar aí alguns trabalhadores, notáveis dentro da codificação, e a gente vai achar a figura de uma pessoa, que é o Chico Xavier, que trabalhou incansavelmente, né, não só na sua vida pessoal, mas na sua vida também como trabalhador espírita, né? E ele, ajudado, auxiliado por uma série de espíritos, mas aquele espírito que mais tinha afinidade com ele, a gente conhece isso pela literatura, era justamente o Emmanuel. O Emmanuel sempre colocava para ele o seguinte, que está justamente muito ligado com a nossa pureza doutrinária, com a codificação. Que nós, em todas as vidas que participamos, quando estamos aqui, a gente tenta sempre nos equilibrarmos como se fôssemos um avião. Então, nós temos a asa da moral e nós temos a asa da intelectualidade. É por isso que a pureza doutrinária, é por isso que a codificação nos dá a oportunidade de nós acreditarmos na reencarnação. A oportunidade da gente voltar aqui para o plano terrestre, né? E a gente se melhorar cada vez mais. Existem pessoas que dizem que nós estamos aqui, né, por causa dos nossos karmas, usam até outros termos de outros credos religiosos, né? Mas nós sabemos que nós sempre estamos em dívida, mas estamos em dívida conosco mesmo, para nós tentarmos nos melhorar. E quando a gente tenta nos melhorar, ou na intelectualidade, ou na parte moral, nós estamos justamente trabalhando a ciência, a filosofia ou a religião dentro de nós. E aí a gente tem que fazer o seguinte, quando vocês tiverem um livro, aproveitem a dica que o Rodrigo trouxe aí, do que é o Espiritismo e a pureza doutrinária do professor, do Dr. Arilex. Né? Aproveitem, porque ali eles começam, não só Kardec, como o professor Arilex, a colocar como é que nós vamos trabalhar essa análise, esse discernimento. Histórias tem demais por aí, livros espíritas tem muitos, mas quando a gente lê, a gente procura
como dizia Jesus, a gente tenta separar o joio do trigo. Aquilo que realmente é verdade e aquilo que realmente, daqui a pouco nós vamos falar um pouco disso, né, de misticismo, de charlatanismo. Esse é o cuidado que a gente tem que ter. Todas as religiões têm esse cuidado, né? Os cristãos, eles têm um cuidado incrível, os cristãos, os evangélicos, com o Velho Testamento, a Torá judaica, a Boa Nova. Nós também temos que ter esse cuidado com a nossa codificação espírita. Quando a gente estiver lendo algum romance espírita, principalmente, a gente se ater ao que o autor está trazendo, e principalmente quando ele diz que ele está sendo engajado com uma entidade que está vindo trazer algumas informações para ele. Então, resultado, essa análise, né, como dizia Kardec, a gente vai sempre trabalhar com o crivo da razão. A gente vai sempre colocar a razão, porque a razão é ela que vai nos nortear ao que nós realmente temos que acreditar. Quando a gente lê a Boa Nova, quando a gente vê aquelas passagens de Jesus, quando ele vinha e subia ao monte, falava as bem-aventuranças, atendia as pessoas, é por isso que ele era famoso. É por isso que quando a gente lê nas Escrituras as cidades que ele chegava, os vilarejos que ele chegava, centenas de pessoas estavam esperando ele lá. Algumas só para ouvir as suas palavras, outros só para tocá-lo, outros só para vê-lo. Aquele sorriso, aquele olhar, ele alimentava, ele aquecia qualquer coração. Isso está nas Escrituras, só basta ler. E tudo aquilo que ele fazia de coração, ele fazia com amor, mas ele também fazia em cima daquilo que o pai tinha colocado para ele. E aí ele trazia e semeava aquilo. E quando ele semeava, o que que acontecia? Acontecia aquela mágica de todas as pessoas se sentirem bem. Aquele alívio que as pessoas que estavam com fome, as pessoas que estavam com frio, ou as pessoas que estavam desconectadas com a vida, elas colocavam a sua vida no plumo e elas vinham para ter um novo motivo para viver. É esse que nós também temos que fazer quando a gente vai ler um livro espírita, quando a gente vê um filme ou um pseudo-filme, quando ele diz, né, que ele traz alguma situação espiritual ou situação kardecista. É aí que nós vamos fazer essa análise e fazer esse discernimento aí. Bom, como eu estava dizendo, né, para a gente colocar em análise, a gente tem sempre que evitar o misticismo, mas principalmente o dogmatismo, né? Então, resultado, a gente sempre, dentro da pureza doutrinária, a gente sempre vai procurar fugir um pouco desse misticismo excessivo. A gente costuma ver isso muito nas redes sociais, em outros credos religiosos, né? Quando tem aquelas verdadeiras aparições, né? De como, por exemplo, fazer um exorcismo ou coisa do gênero. Eu imagino que muitos que estão aqui nesse salão já frequentaram ou frequentam as nossas assistências espirituais aqui. E elas, nada mais, nada menos, né, são como nós começamos a fazer essa palestra. Sempre uma reunião, sempre as pessoas recebidas com muito carinho, com muito amor, uma prece é dada, um pedaço do Evangelho é colocado, seja do Evangelho segundo o Espiritismo ou da Boa Nova, sem fazer muito alarde, sem fazer muito misticismo, sem dizer que Jesus fazia os tais milagres, porque a codificação explica que não eram milagres. E dessa maneira as pessoas vêm, se alimentam disso, tomam um passe e retornam para suas casas. É nesse sentido que a gente toma muito cuidado com essa questão de misticismo, de dogmatismo,
Quando procuramos a federação, por exemplo, que a gente vem numa das assistências, e essa assistência é ligada com problemas de caráter físico, né? Pessoas que vão fazer cirurgia, ou pessoas que já fizeram, ou que estão com algum problema, sempre é colocado aqui para que faça a assistência espiritual, mas não deixe de procurar assistência médica. A união dos dois é que vai fazer você ficar bom. Mas principalmente, como foi colocado aqui, muitas vezes nessa bancada, até por outros educadores, né? E aquilo, outros palestrantes, e aquilo que Jesus sempre dizia, né? A tua fé te curou. Quando a gente começa a acreditar, quando a gente começa a ter fé, quando a gente começa a colocar razão na nossa vida e a gente começa a tirar esse espiritismo, esse dogmatismo, né, as coisas começam a ficar melhores na nossa vida. E aí nós temos, olha lá, esses dois aí, eles fazem uma falta incrível, né? Chico, principalmente o Divaldo, que já há um mês mais ou menos nos deixou, né? A gente tem a nossa responsabilidade individual. A responsabilidade individual é quando, por exemplo, nós aqui citamos aqui, né, o livro que é o Espiritismo, Pureza Doutrinária, também do Arilex. Aquilo que a gente lê, aquilo que a gente passa para frente, aquilo que a gente passa para os nossos filhos, para a nossa família, nós temos em bom senso, dentro do Espiritismo, fazermos um evento dentro do nosso lar chamado Evangelho no Lar. É aquele momento em que a gente reúne a nossa família, ou pessoas que não são da nossa família, nós convidamos 15 minutos uma vez por semana, ler um pedacinho, um trecho do Evangelho, discutirmos, falarmos, termos essa responsabilidade individual da gente pegar um pouco dessa informação que a espiritualidade nos traz dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, e aí a gente faz o quê? A gente vai estudando e a gente vai, principalmente, quando faz o Evangelho no lar, a gente vai praticando a caridade. Em primeiro lugar, conosco, porque quando a gente lê, a gente está lendo em primeiro lugar para nós, mas também nós estamos lendo para quem está ao nosso lado, para os nossos filhos, para os nossos pais, para os nossos netos, para os nossos convidados, amigos, colegas, para essas pessoas que estão ali. Então, todos nós aqui, quando estamos aqui numa palestra ou no Evangelho, todas as vezes que a gente lê alguma coisa, todas as vezes que dá aquele clarão, aquele famoso, é isso? É nesse momento que a gente tem uma responsabilidade de dividir isso com as outras pessoas. Vocês viram que equipe maravilhosa está trabalhando aqui? Tem o pessoal do som ali, tem os nossos queridos apresentadores aqui, os nossos diretores responsáveis, né? Tudo isso aqui faz com que uma pessoa, eu aqui, humildemente aqui, estou falando para vocês, estou trazendo algumas informações. Todos eles aqui começaram fazendo escolas, tiveram em determinado momento, quando os estudos assim, aqueles obrigatórios acabaram, agora nós vamos continuar. Eu vou dividir aquilo que eu tenho dentro do meu coração, dentro da minha mente com vocês. Aquelas duas criaturas fizeram isso a vida inteira. Eles dividiram experiências, eles dividiram situações, escreveram livros, passaram para frente para as pessoas, para que nós justamente tivéssemos uma responsabilidade. Uma boa história ou um bom conhecimento de algo que a gente vai lá estudar, a gente pode dividir com duas pessoas. Essas duas pessoas podem virar 4. Essas 4 podem virar 8, 16, 32. E aí ela pode, é por isso que nós estamos aqui, por causa da codificação. Então essa responsabilidade é de cada um de nós aqui, não é de quem está falando. A responsabilidade é de todos nós aqui, porque nós somos responsáveis pelo futuro do mundo. Nós somos responsáveis, sim, pelos nossos filhos, pelas pessoas que nós gostamos, mas somos responsáveis pelo mundo. O mundo ele vai ficar melhor
principalmente moralmente e emocionalmente, pelas nossas atitudes, por aquilo que a gente lê, por aquilo que a gente pratica, como dizia Jesus, pelas nossas obras. E tudo isso é o quê? É uma responsabilidade individual que nós fazemos e que nós temos. E assim a gente vai tendo o quê? Quanto mais a gente pratica, quanto mais a gente ajuda, quanto mais a gente auxilia, a gente vai tendo uma visão de mundo. A pureza doutrinária abre isso para nós. Quantas e quantas vezes, né, nós, espíritas que somos, ou aqueles principiantes espíritas, né, somos procurados por pessoas, colegas, amigos. Olha, eu perdi o meu pai, eu perdi um amigo muito querido. Hoje em dia, então, nem se fala, né? Eu perdi aquele cachorro, ele era minha vida, aquele gato, aquele animalzinho, aquele irmão mesmo, que a gente fala que faz parte da nossa vida, do convívio da nossa casa, né? E aí a gente se sente responsável por aquela criatura, seja ela humana, seja ela um animal, e ali a gente tem uma visão geral do mundo, e ali a gente sabe exercer humildade, amor, paciência, caridade. Tudo isso, a pureza doutrinária, tudo isso a doutrina nos traz para justamente a gente auxiliar, ajudar as pessoas que estão ao nosso lado. Bom, o papo está muito bom aqui, você está falando de pureza doutrinária, mas me diz uma coisa, como é que eu faço isso? Né? Agora é o fazer. A gente sabia, a pureza doutrinária, tá bom, mas como é que eu faço? Onde é que eu vou agir? Como é que eu vou realmente fazer discernimento das coisas, né? E aí a gente tem aí algumas dicas aí, né? Primeiro, uma formação, né? A gente não se forma na escola, a gente às vezes não se forma na faculdade, a gente não tira a carta de habilitação, a gente vai numa escola para isso. Enfim, a nossa formação para a pureza doutrinária, ela não significa só fazer a escola, por exemplo, as escolas aqui da FESP, mas significa nós estudarmos, comprarmos livros, a gente se formar, se informar. Nosso confrade aqui falava, ele já deu a dica. É uma boa dica para vocês. O que é o Espiritismo e a pureza doutrinária. E nós temos aqui na nossa livraria. É um começo, é um conhecimento muito bom. O outro é o quê? São as tarefas. Não adianta nada a gente aprender coisas, não adianta nada a gente ver experiência dos outros, mas a gente não ter essa tarefa. Ah, como bom seria se eu fosse um bom confeiteiro, um bom boleiro. Ah, como seria bom se eu fizesse, se eu escrevesse uma história. Ah, como seria bom tantas coisas, né, que a gente vê os outros fazendo. A gente liga a TV e vê lá. E na pureza doutrinária? E na codificação? Como é que a gente pode exercer tudo aquilo que está escrito lá nos livros? Só com tarefas, né? E a importância do trabalho, justamente a gente dar importância a isso, a gente fazer isso. A gente vê, quando a gente estuda a codificação, uma das maiores figuras, se não a maior figura, era Jesus. Mas Jesus, do jeito que nós somos, ele veio lá da espiritualidade, com aquela responsabilidade de governador planetário, chegou aqui no planeta Terra e humildemente foi ter um corpo igual ao nosso. Humildemente ele foi no meio daquelas pessoas que eram humildes, pessoas assim que eram ricas, pessoas que eram muito pobres, em todos os sentidos, tanto na ignorância como em valores. E ali é que ele começou a fazer a pureza doutrinária funcionar. Tudo que ele sabia, ou tudo que ele precisava, ele trouxe para os apóstolos. Tudo aquilo que ele tinha que ensinar ao povo, ele veio e deixou ali. E os discípulos escreveram isso, e nós temos isso nas Escrituras. Então, resultado, a formação, as tarefas e a importância do trabalho é muito importante.
Como é que nós vamos fazer essa nossa formação? Estudar, por exemplo, em particular ou em grupo. Aí eu começo aqui a dar algumas dicas também de alguns livros, né? Existe esse livro chamado Jesus no Lar, do Chico Xavier e do Neio Lúcio, que é um livrinho, uma brochurinha pequenininha, 51 capítulos. Primeiro evangelho no lar que Jesus fez na casa de Pedro. A gente sai um pouco daquele Jesus que a gente conhece nas Escrituras, né, que está falando ali, e quando a gente se aprofunda nesse livrinho aí, é um Jesus que está falando com Pedro, é um Jesus que está conversando muito com Judas Iscariotes, é um Jesus que está conversando com a sogra, com a família de Pedro, ele explicando o Evangelho, ele comentando, praticamente dizendo como é que a gente tem que ter as nossas melhores normas. É uma maneira de se estudar. Pega esse livrinho, pega aquele livrinho que é o Espiritismo, faz uma comparação. O que que Jesus dizia aqui, o que que ele falava aqui, e o que que esse livro, o que é o Espiritismo, e aquele é pureza doutrinária, será que eles estão andando juntos? Será que Jesus, como é que ele definia, como é que ele trabalhava a pureza doutrinária? Essa é uma dica que eu dou. Participar de encontros e cursos. Vocês já participaram de algum encontro espírita? Hoje é um. Nós estamos aqui justamente fazendo um encontro espírita, né? Isso já faz parte, você já pode colocar no seu currículo que você difundiu a pureza doutrinária. Por quê? Porque eu fui no encontro espírita. Aonde? Uma palestra pública lá na federação. É uma maneira da gente fazer. Ou fazer cursos, né? Entrar nas nossas escolas, né? Livro que eu sugiro para vocês, Os Mensageiros, procurem lá, deem uma lida dos Mensageiros do Chico com o André Luiz. Procurem lá que ele vai ver, eles vão mostrar para vocês todo o andamento que quando André Luiz chega no plano espiritual, ele começa a fazer alguns estágios, ele começa a estudar, ele começa a entender melhor o espiritismo, ele começa a entender melhor os motivos da reencarnação. Mas isso aí você já falou na pureza doutrinária. Pois é. Dá uma lida lá que vocês vão ver que maravilha que é esse caminho que ele fala. Jornadear em equipe. É jornada, né? Às vezes você tem encontros maiores. Aqui a federação faz muito disso. Às vezes a gente tem simpósios, a gente tem congressos, encontros, né? A gente encontra e é uma maneira de você fazer isso. O livro Nosso Lar, ele explica muito. Tem vários grupos, várias pessoas lá se encontrando, conversando, jornadeando, né? Vamos dizer assim. E principalmente quando eles vêm aqui, o André Luiz é um exemplo disso, porque ele aprendia lá e ele voltava aqui ao plano material. Uma das primeiras coisas que o André Luiz, quando chegou lá na espiritualidade, ele pediu. Chega lá, a gente pede para voltar aqui. Não para voltar logo para viver, mas eu quero rever minha família, eu quero ver meus parentes. Ele queria. E aí o mentor dele lá, a pessoa, né, que estava acompanhando ele, falou assim, não é melhor agora, não é o melhor momento. É melhor você estudar. Tá vendo? Entrou a pureza doutrinária aí de novo. Entrou. E ele insistia, não, mas eu quero voltar, eu quero voltar. Até que ele voltou. E quando chega na casa dele, né, vê os filhos, vê a empregada que reconhece ele, a empregada tinha vidência. E de repente, quando ele chega no quarto, está lá a esposa dele, com o marido atual. Daí a questão do mentor. Não é o momento agora. Você tem que estudar mais um pouco. Você tem que se preparar. E aí ele volta para o plano espiritual todo cheio de raiva, né? Mas como ela fez isso comigo? Eu voltei para o plano espiritual, ela casou com outro. Como se a gente não fosse humano, como se a gente, cada um de nós aqui, tivesse uma necessidade, ou enfim, uma situação, uma circunstância para isso.
Aí ele começou a estudar pureza doutrinária, estava lá. A pureza doutrinária não é só no planeta Terra, mas é também do plano espiritual. Lá no plano espiritual, o que acontece? Aí ele fica mais esclarecido. Ciência, filosofia, religião. Aí ele volta para o plano material. Chega aqui, volta lá na casa dele. Vai lá, vê a empregada, vê os filhos, vê o cachorro, vê a casa. Vai para o quarto. O marido atual dela, na cama, já praticamente moribundo. Ele olha para ela, olha para ele. Isso está no livro, está num filme, né? Nosso Lar. E aí ele chega e ele fluidifica a água e dá situações favoráveis para que ele beba e ele se sinta melhor. Quando ele volta, a esposa, né, está comemorando com o marido que ele teve uma grande melhora. Olha o que é a pureza doutrinária nas nossas vidas. Quando a gente começa a respeitar o nosso próximo e ver ele como um verdadeiro irmão. É bem interessante. Isso foi uma jornada em equipe que ele fez quando ele saiu de lá e veio aqui para a Terra aqui. E meditar e orar, né? Tem esse livro também, O Espírito da Verdade, que conta uma história bem interessante, que havia uma pessoa que estava na beira daquele rio na França, e ele estava para cometer um suicídio porque ele tinha perdido a esposa. E aí ele só tinha os olhos e só tinha o pensamento para a esposa que tinha tido. E aí ele toma coragem, ele pega as mãos, coloca na proteção que tinha, e quando ele vai se preparar para se jogar, ele vê que tem algo aqui embaixo. E aí quando ele tira, era um livro dos Espíritos. E aí ele começa a ler, e ali ele começa a entender por que a esposa tinha desencarnado. Quando ele começa a fazer isso, aí ele começa uma outra fase da vida dele. Começa a orar, começa a meditar, começa a ler, começa a fazer a pureza doutrinária que todos nós temos dentro de nós, mas nós temos que, assim como a gente coloca uma água em cima de uma sementinha, de uma plantinha, que ela sai, que ela nasce, assim a pureza doutrinária faz conosco, nos toca. Essa pessoa embrulha esse livro dos Espíritos, faz uma dedicatória para o Allan Kardec e deixa na casa dele. E ele conta a história, né, que ele estava muito preocupado, porque as edições, os livros que ele colocava na gráfica e depois ele colocava nas livrarias, o resultado da compra daqueles livros, do pagamento, era para ajudar orfanatos, era para ajudar lugares onde os idosos, né, eles tinham que ser bem tratados. E aí ele estava preocupado com o andamento, né, disso, porque ele já tinha que colocar algum dinheiro, alguma grana ali para ajudar, e não estava entrando. Vocês estão pensando que é só a gente que tinha problema com boleto? Kardec também, olha aí. Vocês estão vendo? Ele também conta a história. E aí ele, preocupado, né, bate a porta, a Gabi, que era a esposa dele, vai lá, abre e fala, ó, tem um embrulho para você. E quando ele abre, ele vê um livro dos Espíritos. Ele fala, eu recebendo um livro dos Espíritos. Que coisa interessante. Quando ele abre, na contracapa, esse senhor que ia cometer suicídio, contando a história e agradecendo a ele as informações que estavam ali, porque ali realmente ele estava entendendo o motivo dele estar naquele mundo, o motivo da esposa ter participado naquela jornada na vida dele, e principalmente naquele momento ele começava a fazer as orações, as preces para que chegasse no plano espiritual para a esposa, e principalmente ele meditasse e sempre agradecesse aquele corpo e aquele momento que ele estava ali vivendo. É bem interessante. Nós temos a formação, como eu estava dizendo aí, que a gente desenvolve nessas habilidades, né, de mediação de conflitos. Já repararam que a gente vem na federação, às vezes a gente passa na assistência espiritual, toma um passe, vai para o estacionamento, sai aqui de carro. Quando chega naquela esquina ali,
toma uma fechada do motoqueiro ou de alguém, a gente abre o vidrinho, meu Deus do céu. Pronto, já foi tudo aquilo que a gente fez aqui pela manhã, né? Então, resultado, essa mediação de conflitos é justamente conosco. Essa pureza doutrinária, quando a gente se estuda, quando a gente quer quando a gente quer o melhor para nós, não só na parte financeira, mas principalmente na nossa parte mental, naquilo que a gente faz, naquilo que a gente pensa, o agir com o nosso próximo. E às vezes a gente é conflitante conosco mesmo, né? A gente olha para um filho da gente, né, e fala, olha, a gente tem que ser honesto na vida, a gente tem que aprender a sempre falar a verdade, jamais, por favor, não minta, seja diferente das pessoas, a gente sabe que o mundo tal, toca o telefone, a criança atende, fala, pai, é para você, fala que eu não estou. Tudo aquilo que a gente está tentando passar para aquela criatura, a gente não se mede dentro de nós. A gente sabe que a gente tem pessoas dentro da nossa família, ou do nosso trabalho, ou da nossa sociedade, né, que a gente tem que ter uma maneira de conversar com aquela pessoa, para a gente ser entendido. Mas a primeira pessoa que a gente tem que se entender, que a gente tem que se conversar, é conosco mesmo. Quantas e quantas vezes, né, a gente fala, nossa, eu estou com vontade de estourar. E se a gente fizesse uma prece? A prece funciona mesmo? Então vamos fazer. Ah, eu tenho um mentor? Ah, vou conversar com ele então. Oh, me ajuda aí. Me dá pelo menos um esclarecimento. Faz uma prece ao Pai. O problema é que quando a gente faz uma prece, a gente fala, Deus, dai-me paciência, a única maneira da gente trabalhar a paciência é se ele mandar mais um problema. Aí pronto. Ah, meu Deus, mas eu pedi paciência. Me apareceram problemas. O exercício. A pureza doutrinária é um exercício. E essa mediação de conflito, eu só vou conseguir fazer com os outros quando eu fizer comigo. Não era assim com os 12 apóstolos, com Jesus? O que ele tanto fala? Como é que ele consegue falar essas coisas? Como é que ele consegue ter ações dessa maneira? E a gente não consegue. Consegue. É só pensar como ele pensa. Ele não agradece ao Pai, ele não faz orações, ele não perdoa. Ele não é atingido por uma série de pessoas que estão ao lado dele, que não gostam dele ou das atitudes dele. Por que a gente não pode fazer da mesma maneira? Às vezes a gente vê pessoas, né, no nosso convívio falando assim, mas aí era Jesus, né? Mas Jesus, apesar de tudo, era humano também. Tinha essa vestimenta que nós temos, emprestada, só que ele tinha um conhecimento um pouquinho mais apurado. Talvez aí a grande diferença. Mas ele, com essa inteligência, ele sabia trabalhar a pureza doutrinária. E era por isso que ele não era conflitante com ele. Porque se com ele estava tudo bem, então com os outros melhor ainda. Porque se eu me conheço, eu sei também conhecer os outros também. Eu sei trabalhar. E aí a gente vai desenvolver. Tem a parábola ali do filho pródigo ali, que é bem interessante, né? Que o pai ou o filho mais novo, ele pede a sua parte da herança, vai embora, volta a um determinado momento, o outro irmão reclama. Mas como? Você mandou matar um bezerro para comemorar a volta dele? Eu que estou trabalhando aqui faz tempo. Você nunca pegou um bezerro, você nunca matou um bezerro para nos alimentar, e ele que foi, gastou tudo que ele tinha da parte da herança, voltou, e ainda nós estamos fazendo festa. E o pai vira e fala assim, você não percebeu que o seu irmão, ele morreu, mas agora quando ele voltou, ele está vivendo, ele está entre nós? Isso é mediação de conflitos. Na maioria das vezes a gente faz isso com os nossos filhos, né?
A gente tem os filhos lá, estão brigando, ou estão de mal, ou coisa do gênero, ou com parentes, né? Isso acontece muito com pessoas, né? Aliás, com família, desculpe. E é o momento certo da gente utilizar a pureza doutrinária aí. Aí tem as nossas tarefas, né? Que é divulgar o Espiritismo. Muitas das histórias aqui comentadas, não por mim, mas pelos colegas, né, que passam por aqui, algumas já eu imagino que vocês já devem ter contado para alguém e ajudou alguma pessoa. Essa é a melhor parte. Quantas e quantas vezes, né, a gente fala, não, mas eu sou espírita, e a pessoa vem e fala, perdi meu pai, um parente, um amigo, e você é espírita, mas me conta aí, e agora? Como é que vai ser? E agora? Como é que ele vai estar lá do outro lado, ou eu, enfim, né? E agora, o que é que vai rolar, né? E aí a gente, mediante o nosso entendimento, mediante aquilo que a gente está estudando, ou aquilo que a gente vem tirar as nossas dúvidas aqui na federação, a gente pode ajudar a pessoa. Então é assim, do mesmo jeito que Jesus fazia, ele trazia a sua mensagem, a gente pode conduzir também, a gente pode harmonizar as pessoas, trabalhar em equipe, né? Hoje nós temos uma equipe aqui, não só essa equipe que ajuda aqui a ver, essa equipe aqui que ajuda a apresentar, mas nós somos aqui uma equipe que a gente está dividindo informação. Cada um de vocês está pensando em alguma coisa. Aqui está tendo aqui um momento de reflexão. Trabalhar em equipe é trabalhar com reflexão. E ali o serviço da paz e do bem. Por que que esse pedaço está aí? Justamente pelo seguinte, né? Tem algumas pessoas que falam assim, mas eu não posso trabalhar, eu não posso utilizar a minha pureza doutrinária porque eu sou pobre, porque eu ganho mal, porque eu não tenho dinheiro. Para a gente utilizar a pureza doutrinária, além da gente estudar um pouquinho, a gente tem que ter uma coisinha só, um pouquinho de boa vontade. Não era assim que Jesus fazia? O óbolo da viúva ele apresenta para os seus apóstolos, né? Gasofilácio, é, as pessoas colocando dinheiro lá. Tem uma senhora com uma moedinha na mão que coloca lá e Jesus chama ele e fala, tá vendo? Olha lá, no meio de todo aquele dinheiro que está ali sendo recolhido no gasofilácio, que eles faziam, né? As ofertas, né? Jogavam ouro e tal. Essa mulher jogou uma moedinha. Ela fez o que para ela é mais rico, né? Então, às vezes, se a gente... E acontece muito, a gente sai da federação, tem essas pessoas que estão aqui na rua, aqui, às vezes ela chega perto, a gente já põe a mão no bolso, quer dar um trocado, ou dar alguma coisa, alguma roupa, né? E às vezes essas pessoas, por incrível que pareça, elas viram e falam assim, não, não, eu não quero dinheiro, quero conversar com alguém. Você conversando com uma pessoa dessa, você está exercendo a pureza doutrinária. Você está dando um pouquinho de atenção. Está fazendo a pessoa ter sentido na vida dela, viver. E a gente só não vive só de dinheiro, a gente só não vive só de alimentação, mas a gente também vive de comunicação. E aí as tarefas, né, como por exemplo a palavra do semeador, né, que ele saiu para semear, ele jogava e as sementes elas caíam em vários lugares. E tem lugares que crescem, tem lugares que não vão crescer por causa do sol, por causa dos animais, ou então por causa dos espinheiros, né? É fácil a gente utilizar a pureza doutrinária? É fácil a gente passar alguma coisa para o nosso próximo? Às vezes não, mas faz parte do contexto. Dificuldades vão aparecer. E aí a importância do trabalho, né? Porque o trabalho é uma bênção transformadora para todos nós, né? Vocês vão achar uma história linda do Chico Xavier nesse livro, lindos casos de Chico Xavier, do Ramiro Gama, né? Que é a caridade, a oração, que ele vai ajudar uma pessoa, um, um, um mendigo, né? Que tinha sido atropelado, e ele chega num bazar, ele coloca um papel lá. Preciso de pessoas que cuidem de uma pessoa, né, que necessita tomar banho, necessita, enfim, medicação, e ninguém aparecia.
Daí ele começou a colocar, preciso de um cristão, preciso de um espírita. Cada dia que passava ele colocava uma informação. Ele colocou um monte de informações lá para alguém atender, ninguém atendeu. Aí num belo dia aparecem duas mulheres. Fala, Chico, a gente pode ajudar. Ah, vocês podem ajudar? Puxa, que bacana. Só que a gente queria saber se você deixa a gente ajudar, né? Porque nós somos aqui na nossa cidade, nós somos meretrizes. Eram prostitutas, mas elas queriam ajudar. E ele fala assim, não tem problema algum, não. E elas começaram a ajudar. Após a ajuda, o mendigo voltou à vida dele e elas agradeceram ao Chico por quê? Porque ninguém na cidade queria dar trabalho, tarefa para elas. E elas começaram a trabalhar. E ali houveram mais convites para trabalhar. E uma delas até se formou em medicina. E ela poderia ajudar o próximo. Então, resultado, olha a pureza doutrinária trabalhando dentro da gente. A importância do trabalho. Pelo trabalho, a gente sempre tem que agradecer ao Pai essa oportunidade. Todos nós aqui, como conta a história, somos os trabalhadores da última hora, né? E aí eu vou deixar aqui duas mensagens para a gente finalizar. Uma de Jesus, que ele disse, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Olha a pureza doutrinária, Jesus trabalhando aí, dizendo para aquelas palavras que a gente conhece, aquilo que ele brotou e que ele deixou germinado dentro de nós, para a gente fazer isso aqui na Terra. Eu não poderia também, já que eu comecei com Kardec, eu vou acabar com Kardec. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este é o segundo. E isto é pureza doutrinária. Muito obrigado pela atenção. Tenham todos um bom domingo. Tchau.